É a ordem democrática, é o regime democrático. E não esse caminho para a servidão que a gente podia estar seguindo. Eu sempre confiei na democracia, mas estou vendo que a economia não ajuda, só piora. Vai estagnando, estagnando. O Brasil, 3, 4 décadas seguidas, cresceu 7,4%, foi a economia que mais cresceu no mundo, mais do que China, Coreia, Japão, todo mundo. De repente, no final do regime militar já está crescendo 5,5%. Depois, nos primeiros anos, na década de 80, já cresce 2,5%. Depois cai para 2,2%. Aí, os últimos 8 anos, cresce só 0,6%. Eu estou vendo um gigante ser abatido. Eu estou vendo uma baleia ser arpoada, sangrando, até parar. A economia brasileira parou, travou. E, ao mesmo tempo, a política brasileira sendo corrompida. Primeiro o desvio era de 100 milhões, depois passou a desvio de 200 milhões, desvio da Georgina, no INSS, foram 200, 300 milhões, depois anões do orçamento, depois o negócio sobe para mensalão, depois vira bilhão, depois o petrolão são bilhões. Quer dizer, eu estou vendo a política perder o rumo porque o intervencionismo do Estado degenerou a política, corrompeu a política e estagnou a economia. O Triângulo de Ferro, o que eu dizia, é, primeiro, a sociedade como uma pirâmide, onde na base você tem a economia informal, né, que é 40% da economia, do emprego, é a informalidade do Brasil. E ela é consequência do excesso de tentativa de controle dela. Dizem que são foras da lei. Não, eu digo, a lei é fora deles. A lei não se adapta à realidade. Então, você tem uma economia informal que é de mercado. Depois tem a economia formal de mercado. São as médias, as grandes empresas. Essas também trabalham em regime de mercado. Sofrem as consequências. E, por fim, no topo da pirâmide, tem um triângulo, que é o Triângulo de Ferro. No topo está o que nós chamamos de estatocracia, que é uma estrutura do Estado, e eu digo que o Brasil aboliu a monarquia, mas a corte ficou. Inclusive uma corte de toga, como está se provando hoje. Então você tem a estatocracia que domina e controla todos os recursos dos grandes fundos públicos. É o topo da pirâmide. Do lado esquerdo está o estranho capitalismo brasileiro, que é o capitalista que só tem a lista, porque o capital ele vai buscar no fundo administrado pela estatocracia. Então são os aliados, são os empresários não de mercado, são os empresários da reserva de mercado. São os que frequentam Brasília. São os que vão nos gabinetes, pedir audiência para ministro, pedir audiência para o presidente da República. E depois, quando podem, vão lá para poder bajular, porque eles faz parte do seu conceito, né? Está pendurado no BNDES e nos outros fundos. E, do lado direito, está o político à carta de votos. É aquele que sempre alimenta a estrutura da estatocracia, e inclusive pelo número de funcionários públicos que se pode amealhar, que acabam sendo protegidos por essa estrutura oligarca da política. Então, eles são ligados à estatocracia, de um lado, e ligado ao empresário, o
o empresário sem capital, né, que eles financiam as campanhas. Então, esse triângulo se fecha e o custo dessa estrutura é repassado para o andar de baixo. Na época, um pouquinho antes do regime militar, foi vamos fazer Brasília emitindo moeda. Então fomos para inflação de 100% ao ano. Já no final do governo militar, já vamos fazer Eletrobras, Telebrás, Cinebrás, tudo isso, tomando dívida lá fora. Ele fracassa ao final, depois de deixar um legado de infraestrutura razoável, mas no final ele fracassa. Aí quando tem a abertura, entra os civis e consegue produzir 5.000% de inflação. É um desastre bíblico. Bom, então começam alianças espúrias de economistas muito interessados em política com políticos muito interessados em economia. E aí saem produtos estranhíssimos, né? Quer dizer, o primeiro deles é justamente o Plano Cruzado, que é um congelamento, um mega congelamento de preço, caçando boi no pasto. Naturalmente, quando você começa a congelar preço de alimentos, começa a desaparecer a comida dos supermercados, começa a busca do bode expiatório, começa a mandar helicóptero para sobrevoar pasto, para pegar os bois que o fazendeiro não quer abater e mandar para a cidade, etc. Quer dizer, um erro colossal, uma ideia totalmente equivocada de coordenação de expectativas por congelamento de preço, quando o fiscal e o monetário está totalmente solto, sem a menor preocupação. Uma teoria nossa, né, de produção nacional, nossa jabuticaba, que a inflação é inercial, quando na verdade ela é inepcial. Aí ganha a eleição alguém de direita. Mas os economistas que influenciam e que estão na mídia e que são os formadores de opinião da época, de novo atacam outro sintoma. O primeiro sintoma era essa dinâmica enlouquecida de preço. Aí eles congelam os preços. Aí chega à conclusão que tem que atacar o segundo sintoma. Qual era o segundo sintoma? Exatamente como a inflação era muito alta, ninguém tem aplicações financeiras de prazo longo. Todo mundo, o Brasil vira um país encurralado nas aplicações de overnight, que era a moeda indexada. Aí vem o primeiro ataque, consistente, teoricamente brilhante, monetarista até a medula, até os ossos, que é o Plano Real. O Plano Real parte do diagnóstico já, depois de 2 ataques aos sintomas, o Plano Real vai à essência do problema inflacionário. Como dizia o Milton Friedman, a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Então, o Plano Real é basicamente uma reforma monetária. Brilhante. Primeiro, o papel da moeda como reserva de valor e, ao mesmo tempo, unidade de conta. Eles criam o URV, Unidade Real de Valor, para preservar justamente o valor da moeda. A inflação foi 3%, a moeda nova, os preços continuam constantes, ou seja, a URV sobe 3%, a moeda antiga se desvaloriza 3% em relação à moeda nova. Nesse caso, nós fizemos só reforma monetária. Então foi brilhante, mas foi unidimensional. Faltava o fiscal, faltava o cambial. O resultado foi que 4 anos à frente explodiu o câmbio e 8 anos à frente nós tivemos que fazer a lei de responsabilidade fiscal. Os juros sobem, percebendo isso, a dinâmica de crescimento se abate, você começa a aumentar os impostos para tentar fechar o gap e o país para de crescer. Então você estabilizou a economia, mas ao mesmo tempo você aprisionou essa economia numa armadilha de baixo crescimento. O Estado brasileiro vive uma crise que é uma crise econômica, é uma crise financeira e é uma crise de gestão. Então, esse modelo de crescimento liderado pelo Estado, ele chegou ao seu final de forma definitiva. Quer dizer, é impossível você tentar reativar a economia mobilizando recursos públicos. Então, isso é um fato pragmático, não é uma escolha ideológica. Então, eu acho que a grande virtude do Paulo Guedes foi, até pela formação sólida que ele tem, pelos conceitos bastante
cuidadosamente construídos ao longo da sua carreira acadêmica e privada, e olhando a experiência de vários países, aqueles que deram certo, aqueles que não deram certo, é de que está na hora, de fato, de você fazer uma reforma profunda do Estado. E essa reforma profunda do Estado vai além do ajuste fiscal. Começa com o ajuste fiscal. Esse é o primeiro passo. O que o Paulo desenhou é uma forma do Brasil sair da armadilha do baixo crescimento ou da armadilha da relativa estagnação. E é esse caminho. Eu acho que o presidente compreendeu bem isso. Então, eu acho que as condições estão dadas, econômicas. Bom, e políticas? Aí é o grande desafio. Da mesma forma com a família mais simples, tem a prioridade à alimentação, à escola das crianças, uma coisa assim, o governo tem que ter a sua prioridade também, que é educação, saúde, saneamento, não é sair gastando em todas as direções como os governos aqui faziam recorrentemente. A análise, o diagnóstico feito e apresentado para ele coincidiu muito com o que ele já vinha falando há décadas, na verdade há 3 décadas, de que a política fiscal é a mais importante dentre as políticas econômicas e a ela se seguem políticas monetárias, creditícias e outras, e que os gastos públicos também precisariam ser tratados de uma maneira mais incisiva. O ministro Paulo Guedes sempre foi muito claro que tínhamos 3 torres para combater, né? A torre da Previdência, a torre do custo do funcionalismo público e a torre do custo dos juros da dívida. Análise mais detida e implementar tempo e energia para reformas estruturais, em particular a reforma da Previdência, porque o gasto com a Previdência era, de forma disparada, o maior e com maior nível de crescimento, maior velocidade no seu crescimento. Além disso, a despesa de pessoal também se encontrava em um valor relativamente elevado e precisaria ser tratada. E uma despesa financeira, que é a despesa com os juros nominais da dívida, também precisaria ser tratada. Tem um diagnóstico muito sólido de que o Brasil gasta dinheiro demais. A gente gasta dinheiro público demais. A gente coleta muito imposto, todo mundo paga muito imposto, e a gente gasta sem dar o resultado necessário para a população. A visão quantitativa, técnica, analítica do ministro PG claramente trazia uma possibilidade de soluções rápidas, diretas, com coerência para os grandes problemas que enfrentávamos e, na realidade, ainda enfrentamos. A missão de criar, de fundir o Ministério da Economia tinha tudo a ver com o plano do Guedes, né? O Guedes sempre dizia que você tinha que ter uma estratégia, uma estrutura e pessoas. Então, era estrutura para atender a estratégia dela. 5 ministérios separados viraram um ministério só, com 8 secretarias especiais, com vice-ministros, com essas secretarias especiais coordenando 25 secretarias embaixo. Então, era uma estrutura muito grande. Como fazer isso? Você tinha culturas diferentes. O Ministério da Fazenda tem uma forma de pensar, o Ministério da Indústria tem, tradicionalmente, a Fazenda que é mais concorrência, que é mais abertura. O Ministério da Indústria tem mais proteção, é mais alinhado com a indústria local. Então, a gente pegou uma área internacional do Ministério da Fazenda e juntou com a área internacional do MIDIC, para que um ajudasse o outro a pensar diferente. A gente pega a área de concorrência do Ministério da Fazenda e bota junto da área de indústria do Ministério do MIDIC, do Ministério de Indústria, para que também pensem diferente. Então, não foi simplesmente fundir, foi mudar a maneira de pensar para atingir a estratégia que o ministro tinha. O ministro Paulo Guedes, ele introjetou desde logo, muito cedo, uma cultura muito própria do Ministério da Fazenda, que passou ao Ministério da Economia, que é justamente a ideia de levar a efeito as políticas públicas com absoluta ancoragem constitucional e legal. Ou seja, fazer o que tem que ser feito em termos de desenvolvimento de boas políticas públicas com inserção rigorosa na moldura constitucional, na moldura legal. Nós tínhamos um grupo que tinha um maior conhecimento do setor público, éramos 3 em particular, e tinha um grupo com conhecimento muito forte do setor privado. E aí o ministro PG tomou uma decisão bastante acertada de juntar as 2 peças e somar qualidades e talentos do lado de quem conhecia o setor público, entendia como transformar a economia do setor público na sua melhor forma, na sua melhor capacidade de entrega, e aqueles que traziam a experiência do setor privado.
que era o Preserve the Core and Innovate. Então, se você era um secretário que vinha de fora, você tinha que ter um adjunto que fosse de dentro, e vice-versa. E a lógica disso era que quem vem de fora vem com muitas ideias, algumas inexequíveis, mas outras que podem fazer o sentido justamente para você furar ali o status quo. Nós tínhamos 2 grandes desafios de liderança. O primeiro deles era justamente criar uma nova visão que aglutinasse os servidores públicos em torno de uma agenda privada, uma agenda diferente daquela que existia no Brasil até então. Bom, o que a gente tinha naquele momento era um país que passou muito tempo muito focado em buscar investimento público, achando que isso ia resolver o problema. Se a gente investia 160, 170 bilhões de reais, a gente precisaria duplicar isso e triplicar isso. Então, quando a gente olha para o investimento público, sabendo que nos últimos 10 anos a gente investiu 30, 40, 50 bilhões no máximo ali com recurso público, para poder fazer esse aumento tão gigantesco, você precisaria de fazer investimento privado. Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia. Previdência, privatizações e simplificação de tributos são pilares da nova gestão, de acordo com ele. O Ministério da Economia une Fazenda, Planejamento e parte do Ministério do Desenvolvimento. Veja como foi o discurso de Paulo Guedes. Agradeço, inicialmente, a minha família e ao presidente pela honra de me ter indicado para o cargo. Minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe o superministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil sozinho. Isso é uma construção onde os 3 poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o 4º poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão à frente. Durante a campanha, nós trabalhamos juntos também com a montagem do plano de governo do então candidato Jair Bolsonaro. Nos reuníamos toda semana, praticamente, às vezes mais uma vez por semana, para construir um plano de governo que pudesse transformar o Brasil, que passou a se chamar o caminho da prosperidade. Nós tínhamos o mais moderno plano econômico que o Brasil já teve, que era um plano horizontal de reformas pró-mercado. E nós dissemos o seguinte: nós queremos que o governo atue menos. Nós queremos fazer com que o custo de fazer negócio no Brasil, que pela primeira vez foi estimado em 1,5 trilhão de reais, caísse. Custo do crédito, custo de infraestrutura, custo tributário e assim por diante, fossem reduzidos e, com isso, as empresas pudessem operar livremente. Não é apenas um atraso burocrático, é o que esse atraso custa para a sociedade brasileira. E esse custo poderia ser estimado em alguns bilhões de reais por ano, pelo que ele atrasava o processo de inovação no Brasil e pelo que ele concedia de proteção virtual, permitindo que não houvesse a emergência de competidores enquanto os pedidos de patentes estavam depositados. Vamos, por um lado, consolidar o lado fiscal da economia. Porque quando o lado fiscal da economia estiver consolidado, o risco país cai. Quando o risco país cai, cai também as taxas de juros. Quando cai as taxas de juros, cresce investimento privado. Cresce investimento privado, cresce emprego, cresce a renda. Então, era muito importante consolidar o lado fiscal da economia. E do outro lado, nós tínhamos que melhorar os marcos legais. Por quê? Porque novos e melhores marcos legais geram mais segurança jurídica, geram mais investimento privado. E aí nós fizemos todo o receituário liberal. O nosso diagnóstico é: nós precisamos menos dinheiro do governo, concentrar o dinheiro do governo nos pequenos produtores, porque aí tem um caráter social e aí ainda continua um caráter de segurança alimentar, porque a maior parte dos alimentos no Brasil é produzida por pequenos agricultores. Então, você concentra um plano safra, os recursos governamentais nesses pequenos produtores e
faz com que os grandes produtores vão para o mercado financeiro, o mercado de capitais. Obviamente que parte desse diagnóstico era fomentar o mercado financeiro de capitais para que esses produtores pudessem se integrar nesse mercado vantajosamente. Então, esse foi o nosso diagnóstico e esse diagnóstico balizou a nossa ação durante esse período. Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos lá foi um estudo para saber qual era a necessidade de investimento que o Brasil precisava fazer em infraestrutura, se a gente quisesse, em algum momento, daqui a 20, 30 anos, ter um estoque de infraestrutura compatível com os países desenvolvidos, né? Aqueles países que a gente olha e fala, por que o Brasil não tem essa qualidade de vida? E a conclusão que a gente chegou fazendo esse estudo foi a de que o Brasil precisaria investir 2, 3 vezes mais do que investia em infraestrutura. Por outro lado, a gente trava muito o setor privado no Brasil, né? A gente tem um sistema tributário caótico, a gente tem uma carga regulatória muito alta, é a carga mais alta. Se você pegar o Fórum Econômico Mundial, os indicadores, o Brasil é o país com a carga regulatória mais alta de toda a amostra, 140 países. Tem uma burocracia pesada, uma economia muito fechada. Nós conseguimos, em 2019, não só reduzir o endividamento bruto, que caiu para 74,5% do PIB, depois de 14 anos de contínuo aumento, ele foi reduzido em 2019, assim como o endividamento líquido também teve uma queda, e nós obtivemos também uma melhoria, uma redução no déficit primário e uma redução no déficit nominal. Em 4 anos de gestão, nós conseguimos aumentar em 157% a produtividade de exame por funcionário, por examinador no INPI. No governo Bolsonaro, por volta de 2020, 2021, nós estamos falando da criação de 4 milhões de novos negócios. O INPI passou a ter grande respeitabilidade internacional, a ponto de que, num dos periódicos profissionais mais importantes do mundo, o INPI estava, no fim de 2018, classificado em 41º lugar dentre os escritórios em termos de inovação, e ao fim de 2021, o INPI já estava classificado em 6º lugar como o escritório mais inovador do mundo nessa área de patentes. O Ministério da Economia teve um papel muito importante, mas nada disso poderia ter sido realizado sem a sintonia fina que havia entre o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, que era a pasta encarregada, e o Banco Central. Então, havia uma sintonia, os ministros e o presidente do Banco Central se falavam bastante, acho que quase toda semana eles se falavam para ajustar os ponteiros, e eles estavam muito sintonizados. E isso resultou realmente nesses avanços que eu gosto de pensar que teve, embora não tenha havido nenhum estudo robusto, estatístico para mostrar isso, mas a coincidência é muito grande. Quando a gente começou a tratar o agronegócio como business e dar esses mecanismos, a gente não queria dar incentivos fiscais nem nada disso. O que a gente queria era dar os mecanismos para que o financiamento fluísse para o agronegócio. E a gente vê o crescimento dos financiamentos quando você olha as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, batendo 400 bi de volume. Você pega os certificados de recebíveis do agronegócio, batendo 200 e tantos bi. Você pega as CPRs, batendo outros 200 bi. Eu acho que é inegável que as medidas deram certo e que isso impulsionou o agronegócio, porque esses valores financeiros, obviamente, causam efeito no financiamento, e eu acho que isso propeliu o agronegócio como business para aumentar a exportação, aumentar a produção interna, aplicar nos projetos
mais rentáveis, porque uma coisa quando você tem dinheiro barato e fora do custo de oportunidade, o que acontece é que você investe em qualquer coisa, mesmo que aquele investimento não seja muito bom. Quando você tem investimentos regidos pelo mercado, você tem que escolher muito bem onde você vai aplicar. E o agricultor brasileiro sabe escolher, ele sabe procurar os projetos realmente bons, e isso que aconteceu. Então, eu acho que houve uma propulsão do agronegócio brasileiro muito em função do ambiente em geral, né, que tinha melhorado muito, você teve uma pacificação no campo, isso ajuda, menos invasões de terras, isso ajuda, mas o financiamento eu acho que é o fundamental. Eu entendia que depois da Segunda Guerra Mundial era quase que como possível estabelecer duas classes de países, né? Uma primeira vertical de países que utilizaram o comércio exterior como a sua principal alavanca de construção de prosperidade, né? de geração de riqueza para a sua população. É o caso de países como a Alemanha e o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, o Chile desde os anos 70, a Coreia do Sul desde o final dos anos 70, a China desde 1978. E você tinha uma outra classe de países que acabou abraçando uma visão mais fechada, mais insular, voltada para dentro, nacional desenvolvimentista. Foi o caso da Argentina, foi o caso do Brasil. E a credibilidade do Brasil estava muito baixa quando ele chegou no governo, por conta do histórico dos últimos 15 anos, 20 anos. Muito baixa. Eu me lembro, o primeiro roadshow que eu fiz com o Tarcísio, na época ele ministro da Infraestrutura, a gente foi para a Espanha. A Espanha tem muito operador de infraestrutura. Cara, o pessoal pensou, o Brasil é muito legal e tal, mas olha só os últimos 15 anos de vocês. Era assim. E eu defendia, portanto, que era necessário colocar o comércio exterior nessa centralidade do que deveria ser a política econômica do novo governo, né? E é interessante porque o que eu descrevi até agora tem mais que ver com estratégia do que com instituições. Mas quando há o casamento virtuoso entre estratégia e instituições, você tem os melhores resultados. Eu argumentei, então, com aquele que seria o ministro da Economia, a importância de reorganizar institucionalmente o desenho da maneira pela qual o governo brasileiro trata de temas internacionais econômicos, e particularmente na área de comércio e de financiamentos externos. Ponto de formação de mercados e volume no mundo, o que a gente fez foi seguramente um dos maiores que já foi feito na história, tá? Talvez coisas do tipo a Alemanha pós-guerra lá com Ludwig Erhard, são coisas similares, mas se você comparar a quantidade de investimento feito, atração de novos operadores, novos investidores, formação de mercado, competição, até pelo porte do Brasil, dificilmente teve alguma coisa parecida. Nós ganhamos velocidade, nós ganhamos musculatura, e eu acho que a construção dessa parte institucional associada à visão estratégica é o que gerou tantos resultados do ponto de vista da melhoria da inserção econômica internacional do Brasil nesse período. Então, a população brasileira demonstrou uma enorme maturidade. Milhões de pessoas foram às ruas apoiando a reforma da Previdência. É raríssimo, eu não conheço na história ter havido um caso desse, da população toda na rua gritando 1 trilhão. O Paulo Guedes tem razão. Na Avenida Paulista, em São Paulo. Paulo Guedes, nós estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista. E eu queria aqui perguntar para os brasileiros se vocês são a favor da nossa Previdência. O Paulo Guedes está doido, né? Uma reforma de R$1 trilhão é impossível politicamente. Aí eu brincava com eles, falei, sem saber que é impossível, vai lá e faz, e tenta fazer. E todas as lideranças políticas achavam que era um sonho grande dele, né? E na verdade aconteceu porque a gente teve apoio institucional aqui, de todas as instituições de Brasília, acho que da imprensa e principalmente, e aí eu acho que é o mais notório, um apoio popular muito grande. Previdência é montar uma poupança para quando você perde a capacidade de trabalho, você poder usufruir dessa poupança.
Então, o ministro queria implementar ali conceitos mais modernos, mais atuais com relação à previdência social. Ele queria assumir um regime de capitalização de fato individual para a previdência robusto no país. O sistema de capitalização é um sistema que olha exatamente o cálculo daquilo que você contribuiu e quanto rendeu, e você recebe isso. O regime de previdência que a gente tem no Brasil dentro do INSS, ele não faz essa conta, ele não reserva o dinheiro de cada um de acordo com a rentabilidade que ele obteve numa conta. E com isso acaba sendo prejudicial, porque as pessoas fazem uma repartição ali entre gerações, e as gerações, cada vez mais a geração que usufruiu do benefício primeiro vai fazendo ajuste em cima das gerações que estão ficando. No governo Dilma, os diagnósticos já estavam muito claros com relação às necessidades que haviam de alteração da Previdência Social. O que não havia era um consenso dentro dos 3 governos, né, Dilma, Temer e Bolsonaro, sobre até onde avançar. Então, o governo Dilma avançaria em alguns aspectos, o governo Temer avançou em outros aspectos, e o ministro tinha essa ambição de avançar muito mais. No começo ali, os números eram preocupantes. O ministro queria muito a implantação do sistema de capitalização. Eu lembro que na época ele ficou preocupado como é que a gente iria conduzir essa reforma da Previdência. E aí eu comecei a interagir com um grupo que estava formado no governo para discutir esse assunto, me prontifiquei a ajudar. E começamos a ter várias reuniões e discutindo os números para a gente entender o que seria possível fazer e que tipo de reforma a gente iria colocar na mesa. Plenário aqui da Câmara dos Deputados ainda fervendo, viu? O painel acabou de ser aberto, agora há pouquinho, com 379 votos a favor do texto base da reforma da Previdência e 131 votos contrários. Ela era necessária e urgente, e aí você construir esse ambiente político, de imprensa, de engajamento público mesmo. Então eu passei o primeiro ano do governo praticamente inteiro trabalhando no bastidor da reforma da Previdência. E cada vez mais o Brasil está indo por uma pirâmide onde a base está sendo reduzida, as pessoas de capacidade de trabalho estão diminuindo e as pessoas mais velhas estão aumentando. É ótimo que a população mais velha esteja aumentando, é ótimo que a gente esteja vivendo mais, mas a gente precisa adequar a nossa capacidade de poupança, a nossa capacidade de manter essas pessoas. Para abrir uma empresa no Brasil, você tinha que visitar 5, 6 órgãos. A Junta Comercial, a Receita Federal, conseguir licença de todo mundo, a Prefeitura. Levava 6, 7, 8 meses para abrir uma empresa. Nós fizemos o contrário. Você não precisa ir a 6 órgãos. Vai a um só. E vai depois você abrir a empresa. Primeiro você abre, opera a empresa 1 ano, depois você avisa. Primeiro você produz, depois você avisa a gente que você está operando. No Brasil, por incrível que pareça, você entrava às vezes com um pedido para abrir um negócio, uma licença para começar a operar um estabelecimento, você não tinha prazo. Você não sabia quando você ia ter retorno, podia levar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Ali, ainda nos primeiros 100 dias do governo, por exemplo, a nossa área elaborou uma minuta de um projeto de lei que deu origem depois à Lei da Liberdade Econômica, um dos marcos mais importantes do primeiro ano. Então o objetivo da Lei da Liberdade Econômica era resgatar um papel fundamental, que é a liberdade do cidadão de empreender, de gerar emprego, renda e de poder garantir o seu próprio sustento. A reação à minuta foi quase histérica, porque justamente tratava da retirada de algumas regulamentações, de algumas exigências que eram vistas como controles, mas que acabavam sendo, no final das contas, entraves ao desenvolvimento do país, e um controle que saía caro para quem era controlado, mas caro também para o Estado. Os grupos mais estabelecidos querem muitas vezes dificultar a entrada de novos concorrentes, então a burocracia ajuda a dificultar isso. Então é um trabalho que tem que ser permanente. Se não houver um compromisso no governo de reduzir a burocracia, o caminho natural é que ela volte a crescer e aumentar
prejudicando a vida das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis. A Câmara aprovou também esta semana a MP da Liberdade Econômica. Ela estabelece garantias para o desenvolvimento de negócios no Brasil, impondo restrições ao poder regulatório do Estado e retirando entraves burocráticos para o funcionamento das empresas. Ali no primeiro ano, nós conseguimos extinguir em torno de 10,3 milhões de alvarás para negócios de baixo risco. Mas eu acho que esse não vai ser nem de longe o maior impacto da lei. O maior impacto da lei vai ser a mudança cultural no direito econômico. Vai ser a maneira como, pelos princípios que nós colocamos na lei, a presunção de boa-fé, que é o equivalente à presunção de inocência do empreendedor, a possibilidade dele ter objetivamente os princípios claros, o fato de que a lei e a regulação devem ser interpretadas sempre da maneira mais favorável ao empreendedor. São esses movimentos culturais que dependem de professores, primeiro, de direito abraçarem, escreverem sobre, para depois os juízes e a jurisprudência vir à tona, que vão mudar ao longo das décadas e vão dar a real dimensão do impacto do que é a Lei de Liberdade Econômica. O Brasil até então tinha uma posição incipiente no mundo dos governos digitais e nós conseguimos mudar completamente isso com o tempo. Né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos, o Brasil não era nem ranqueado, existia um ranking de maturidade digital do Banco Mundial. E o Brasil não estava, né, no radar do Banco Mundial para maturidade digital. Depois de 2 anos de trabalho, o Brasil foi para a 7ª posição com maturidade digital e nós saímos do governo em 2022 na 2ª posição no mundo de maturidade digital, segundo o Banco Mundial, atrás somente da Coreia do Sul, ou seja, o governo digital mais maduro das Américas e melhor do que qualquer um da Europa. De fato, a digitalização dos serviços públicos foi um legado do qual não se pode discutir, duvidar. Até porque nós temos esse reconhecimento em indicadores internacionais. Nós vínhamos, né, encadeados e fazendo os processos de transformação digital do começo ao final do governo. Para você ter uma ideia, nós transformamos mais de 4.000 serviços que eram serviços analógicos de balcão em serviços digitais. E isso estava sendo trabalhado e quando veio a pandemia, as equipes todas no Ministério da Economia, sob o comando do ministro, nós nos reunimos e graças a Deus conseguimos fazer um trabalho que permitiu que nós fizéssemos aquela distribuição de recursos pelo Brasil, encontrando os invisíveis, inclusive, para poder chamá-los e colocar dinheiro numa conta digital que foi feita na Caixa Econômica Federal, né? Então, isso só aconteceu porque no Ministério da Economia ele reuniu embaixo dele órgãos que até então nunca conversaram muito, que, por exemplo, Receita Federal e INSS. Então, o SERPRO muito ligado à Receita Federal, a Dataprev, que paga os benefícios, muito ligada ao INSS. E essas instituições, elas não tinham muito a conversa. Nós pegamos SERPRO e Dataprev e colocamos embaixo da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Então, elas ficaram trabalhando com muito mais união. Quando nós digitalizamos e recebemos o ranking do Banco Mundial como o melhor governo digital das Américas, na frente dos Estados Unidos, na frente do Canadá, e o 2º melhor do mundo. No caso brasileiro, eu disse que durante toda a pandemia, apesar de toda essa guerra política, as instituições se reforçaram, mesmo que aparentemente competindo. A verdade é que elas se reforçaram na urgência dada, tanto às reformas, nos momentos críticos, quanto ao impacto da pandemia. A pandemia, ela é um ponto de inflexão, é uma ruptura gigantesca para o Brasil e para o mundo. Ninguém esperava a pandemia. Se você olha na matriz de risco de todos e quaisquer países e em grandes empresas, grandes conglomerados, ninguém tinha um elemento pandemia lá como fator de risco, nenhuma medida de mitigação. A pandemia estava começando
e a gente não tinha muita certeza se o vírus ia chegar no Brasil, qual era a intensidade, porque ainda era muito um problema da China, né? E depois um problema da China e da Itália. E aí da China e da Itália chegou no Brasil. E a gente não tinha essa clareza muito grande, então estava todo mundo tentando entender, né, para onde aquela pandemia de fato ia caminhar e quais seriam os impactos no Brasil. E ele morava num hotel lá em Brasília, e ele saía para caminhar todos os dias, e quando saía para caminhar, tinha uma fila de taxistas na porta do hotel que o cumprimentava todos os dias, e ele parava para conversar com os taxistas na volta, para sentir um pouco ali o pulso, né, das pessoas ali, né, dos cidadãos, do que estavam se achando das coisas que ele estava fazendo e que ele estava tentando implementar. E aí, quando a pandemia começa a apertar, ele está voltando um dia da caminhada, e aí os taxistas o abordam na volta, muito preocupados, e falam assim: ministro, queríamos conversar com o senhor. E ele relata muito uma conversa que ele teve com o Roberto Campos, do Banco Central, dias antes desse episódio com os taxistas, onde o Roberto Campos já tinha passado para ele uma preocupação maior com relação aos impactos da pandemia do que a imprensa mesmo vinha naquele momento ainda trazendo para o país, e ele então nos disse: a gente hoje tem que desenhar algum programa que faça o dinheiro chegar na mão da pessoa. Quem tem emprego, a gente também vai cuidar, mas a gente primeiro tem que pensar naqueles que não têm um emprego formal, que não têm um salário garantido, e a gente tem que sair daqui hoje com uma solução. Em 16 de março de 2020 foi a primeira reunião pública anunciando as medidas para a Covid, onde ali já se colocavam redução de impostos, antecipação de algumas receitas e benefícios a serem pagos, adiamento daquilo que era possível ser adiado. Então foram medidas fiscais e parafiscais necessárias e bem desenhadas naquele momento de uma resposta que emergencialmente precisava ser feita. E aí realmente foi uma operação de guerra. Aí todos os diretores, vice-presidentes, quadro técnico, quadro operacional realmente entrou em campo para a gente participar junto com o governo de você tentar diminuir, né, os impactos negativos da crise do Covid. A Caixa ela fez uma operação que realmente foi muito bacana ter participado, que foi o pagamento do auxílio emergencial. Foram 68 milhões de pessoas, né, que receberam dinheiro, né, que possivelmente várias dessas pessoas talvez morressem de fome, né, por conta de, se não tivesse esse acesso. No Brasil, na época, você teve a economia toda, ela se fechou, você teve aí e aí você tem aquelas pessoas que vivem de operações, de atividades como ambulantes. Então essas pessoas não tinham mais renda, né? Mas quando veio o auxílio emergencial, que eu não tinha condições de colocar a internet, que eles estavam estudando em casa, aí graças a Deus eu coloquei, eles agora tá melhor, porque eles assistem, né, e tem a internet para eles estudar em casa. É uma ajuda, então o auxílio não foi bom só para mim, que eu recebi, mas também para cliente que gastou aqui, que gastou no mercado, que comprou alguma coisa para o filho, tá entendendo? Essa movimentação da economia aqui quanto cidade. Isso foi acho que melhor do que eu receber foi as clientes terem recebido. Foi muito melhor. E não é só eu que falo isso, meus amigos que também vivem assim de empreendedorismo igual a mim também falam isso. Em relação ao auxílio emergencial, foram gastos 322 bilhões de reais. A Fazenda, o Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Previdência, então, geridos num momento de criticidade e que precisavam de respostas bastante eficientes e eficazes, e assim foi feito. Os entraves e as entranhas dos estados, muito parecida com a da União. À medida que você vai conhecendo, você vai percebendo que você pode muito pouco, porque o orçamento, os recursos públicos, eles sofrem uma espécie de captura por grandes grupos de pressão,
O economista Rovelo, ele tem uma expressão que ele chama os donos do orçamento, que faz com que o recurso pertence ao servidor público ou pertence a um lobby de um incentivo fiscal específico e acaba sobrando muito pouco. Então, quando você se dispõe a colocar recurso nos estados, você tem que entender que não necessariamente ele vai chegar na ponta. Para os estados e para os municípios. Essa transferência, por exemplo, ela se deu numa magnitude de 59,9, quase 60 bilhões de reais de transferência para os estados e municípios. Nós, literalmente, fizemos uma melhoria do perfil de endividamento dos estados, uma renegociação estados e municípios. Colocamos também uma complementação ao ICMS, que é o principal imposto estadual perdido. Essa operação também teve um ponto importante, que foram 38 milhões que a gente chama de invisíveis, mas eram pessoas que não estavam, que tinham direito a esse dinheiro, esse recurso, porque tinham renda, né, que as colocava no grupo de elegíveis a receber o recurso, mas essas pessoas não estavam nos bancos de dados. Então teve um trabalho grande aí de análise de dados, o pessoal de TI, para colocar essas pessoas. E foi um grande processo também de bancarização e de inclusão financeira também, porque para várias dessas 38 milhões de pessoas, por exemplo, para todas elas foi criada uma conta digital, uma poupança digital na Caixa Econômica, para elas poderem ter acesso a esse recurso mensalmente. Não faltaram os recursos para o enfrentamento da crise, mas sem inchar a máquina, que era o segredo justamente do combate eficaz à política anticíclica, combate eficaz à proteção social, à preservação de vidas e empregos, o choque fiscal anti-depressão, uma política anticíclica, mas sem comprometer o regime fiscal de longo prazo. Então nós fizemos um ataque bastante eficiente e depois voltamos para as reformas novamente. Ou seja, privatização da Eletrobras, os marcos de saneamento, de cabotagem, todos os marcos que conseguiram envolver aumentos de investimento da ordem de 960 bilhões de reais para os próximos 10 anos. São compromissos de investimento na área de energia, na área de mineração, transportes, nas concessões, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos. Tudo isso foi deflagrado. Então a estratégia, de maneira geral, foi primeiro reformular todos os marcos legais de infraestrutura. Então, com isso veio, por exemplo, o novo marco do saneamento básico. O que era o saneamento básico? Era um setor com 96% de participação estatal. Isso fazia com que mais da metade dos brasileiros não tivesse acesso à coleta de esgoto, e dos que tinham acesso à coleta de esgoto, metade só tinham esse esgoto tratado. Quando a gente fala em infraestrutura brasileira, às vezes as pessoas perguntam, mas por que a infraestrutura brasileira é tão ruim? Certo? Porque a gente tem demanda. Assim, a gente tem fluxo de gente, a gente tem capital, o que eu falei, a gente tem material humano, tem tudo. Então a gente tinha uma realidade onde nós tínhamos uma Rússia inteira, a população equivalente a uma Rússia inteira, sem tratamento de esgoto. Eram 6 mil piscinas olímpicas de esgoto bruto jogados na natureza todos os dias. E um Canadá inteiro, 35 milhões de pessoas sem água tratada nas suas torneiras. Então, isso foi resultado de anos de investimento fundamentalmente público. Mas o fato é o seguinte, quando você fala em infraestrutura brasileira, ela sempre foi um ambiente onde você tinha grandes empresas nacionais, pouquíssima presença de empresas internacionais. Pouquíssimo. Como é que isso daí aconteceu? Vamos esquecer a parte toda
Lava Jato, corrupção. Vamos imaginar que só do ponto de vista estrutural, tá? Quando você faz um projeto de infraestrutura, é um projeto necessariamente de muito capital. A base de execução da infraestrutura brasileira está na mão das construtoras. O negócio de uma construtora ela levanta uma obra que dura aí 4, 5, 6 anos, remunera durante aquela execução de obra e vai embora. O negócio de infraestrutura não é esse. O negócio de infraestrutura é você ter é um serviço atrelado a uma base de infraestrutura. Então você tem uma relação com o seu cliente final, que pode ser o motorista do carro que está passando em cima de uma rodovia pedagiada, o usuário de saneamento, né, o usuário de energia elétrica. É uma relação de consumo de longo prazo, em cima de uma base de infraestrutura. É outro negócio. A sessão para a votação da proposta que cria o marco do saneamento básico foi marcada por muitas divergências. Os parlamentares contrários afirmavam que a proposta traria prejuízo para as regiões pobres do país e usavam dispositivos regimentais na tentativa de adiar a votação. Teve uma audiência que, essa foi bem engraçada, que a gente estava na LERJ, e aí vieram com aquela conversa, mas a água vem de Deus e crime... Cobrar pela água, claro que a privatização não é da água, é pelo serviço de coletar água, tratar água, distribuir a água, etc. Mas veio esse papo, né? Porque a água é de Deus, isso aqui. Aí eu falei pro deputado, falei assim, tudo bem que a água é de Deus, mas a julgar pelo cheiro de enxofre que tá lá no Guandu, a da SEDAI não é de Deus, pô. Por 276 votos favoráveis e 124 contrários, os deputados aprovaram o novo marco regulatório do saneamento. Com o novo marco do saneamento básico, a gente abriu esse setor para participação privada. Então, a partir dali, vieram leilões em estados tão diferentes quanto Amapá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, todos eles com enorme sucesso, para que a gente levasse a universalização do serviço até 2033. Tivemos... novo marco do gás, de ferrovias, de telecom, então uma série de reformas que aumentaram a participação do setor privado nos setores que há pouco tempo atrás eram dominados por empresas públicas. A proposta que agora vai para a sanção presidencial permite autorização em vez de concessão para se explorar o ramo de transporte de gás natural pela iniciativa privada. A autorização não terá prazo de validade. O plenário aprovou nesta segunda-feira o texto base do projeto que cria a Lei das Ferrovias, estabelecendo um novo marco legal para o setor. O projeto trata de novos instrumentos de outorga para ferrovias em regime privado, com participação mínima do Estado, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, e contém ainda definições técnicas para harmonizar a legislação do setor. Quando chega o PPI de 2020 em diante, já na gestão do ministro Paulo Guedes, qual que é o grande shift, né? A grande mudança, e que eu acho que é um legado tremendo para o país? É sair da zona de conforto daquilo que nós já sabíamos fazer e já tínhamos investidores interessados e começar a olhar para aquilo que não estava saindo do papel. E a gente vai evoluindo de uma concessão que antes tinha uma presença muito forte do Estado, inclusive societária, né? A Infraero entrava com 49%, etc., para um modelo em que não tem mais. Já no desenho do ministro Paulo Guedes, junto com o ministro Tarcísio, não precisa de participação acionária. As concessões são limpas, são focadas no usuário e começam a ser em blocos para a gente ter uma quantidade enorme de aeroportos sendo concedidos ao setor privado. Então, aquilo que inicia em 2008 como um piloto, depois algumas capitais muito focadas na questão dos jogos, dos compromissos olímpicos e Copa do Mundo, começa a ganhar uma proporção de grandes blocos de aeroportos, e aí não só focados nas infraestruturas mais, digamos assim, relevantes das capitais, mas pegando também o desenvolvimento da aviação regional. E a gente passa por uma situação que hoje, em 2023, um único ativo relevante permanece nas mãos da Infraero, que já operou mais de 60 grandes aeroportos no país, que é o aeroporto do Santos Dumont. Todos os demais foram transferidos ao setor privado por conta dessa visão do ministro Paulo Guedes, alinhado com o ministro Tarcísio, de que tinha que se ganhar celeridade, tinha que se pegar essa janela de 4 anos em que você tinha um governo liberal para fazer as coisas com celeridade, com qualidade, e para desenvolver também as cidades menores do país, para que elas se beneficiassem desses investimentos privados em contratos de 30 anos. Esse é um legado
tremendo, porque independente do governo de ocasião, esses contratos precisam ser respeitados e eles seguem em frente com uma quantidade enorme de volume de investimentos. Resolvido o problema do fluxo de investimento, a gente tinha um problema do estoque. Então, a gente tinha um estoque muito grande de ativos nas mãos do setor público. Então, na segunda secretaria, na Secretaria de Desestatização, eu tive a oportunidade de lidar com o estoque. E no estoque, a gente teve, vamos dizer, duas fases. Né? Uma primeira fase de desinvestimentos, ou seja, vendíamos subsidiárias, porque o processo era muito mais fácil. O caso da BR, que foi a primeira empresa estatal no Brasil a ser privatizada através do mercado de capitais. E o gasodutos, a maior privatização foi a TAG, nós vendemos por quase 9 bilhões de dólares para a Engie e um fundo de pensão canadense. Então, uma operação maravilhosa também. Nós vendemos, dentro do programa de privatização, praticamente todos os campos terrestres de águas rasas do Brasil. Isso deu origem a uma nova indústria de produtores independentes de petróleo. E, no total, de ativos vendidos pela Petrobras, nós conseguimos vender cerca de 26 bilhões de dólares. Então, isso desmente essa narrativa que não houve privatizações. Nós já tínhamos conseguido reduzir a quantidade de estatais no Brasil em 1/3. Então, de 209 empresas estatais que havia no início do governo, quando eu saí já eram 133. Só a Eletrobras virou uma empresa enorme com market cap de 100 bilhões de reais, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, que chegou a valer 30% do seu patrimônio líquido. Então, mostrando como que os investidores, em outras palavras, acreditavam que cada R$1 que se colocava na Eletrobras só voltavam 30 centavos. Né? E hoje ela já tem um valor de mercado superior ao patrimônio líquido, mostrando realmente como que o efeito foi muito positivo, como que isso traz valor para a economia brasileira. Então, outras operações também foram muito bem sucedidas. O Porto de Vitória, que já está com investimentos recordes desde a privatização. O metrô de Belo Horizonte, que também agora privatizado vai conseguir entregar a linha 2, que já era planejada há mais de 20 anos e nunca tinha sido entregue. Então, acho que os movimentos foram muito positivos. Então, nós sabíamos que o inimigo era o descontrole dos gastos públicos. Tudo mais eram manifestações, eram sintomas. Por exemplo, naqueles anos finais dos governos militares, o excesso de gastos era financiado por endividamento externo, crises cambiais recorrentes. No início do governo civil, emissão de moeda e hiperinflação. Depois, endividamento em bola de neve. Mas o que havia em comum em todos eles é gastos explosivos, trajetórias explosivas de gastos públicos. Esse era um ponto que o ministro frisava. Nós temos aqui o setor público tem que trazer para dentro da sua administração financeira todo um esforço de melhor gestão patrimonial. A lógica e a diretriz do ministro Guedes de alienação, nós trabalhamos com uma nova modalidade que era a proposta de aquisição de imóveis, onde cada indivíduo, qualquer pessoa física ou jurídica, conseguia identificar o que era, a gente identificava quais eram os imóveis da União e poderia, inclusive, se tivesse interesse, avisar a administração pública: eu quero comprar o imóvel A, fazer uma avaliação privada. A gente conseguiu colocar a máquina operando de alienação de imóveis com licitações de segunda a sexta, com um nível muito maior e eficiência aí dessa venda e alienação de imóveis da União. Mas nós tivemos aí uma melhor gestão dos imóveis públicos, nós tivemos uma melhor gestão dos recursos patrimoniais e que contribuíram também para essa melhoria do nosso esforço de arrecadação. Quando a gente fala da governança das empresas estatais, não afeta apenas as empresas estatais, isso afeta as empresas privadas que ao longo de muito tempo precisaram concorrer
contra empresas públicas que têm condições que são bastante injustas, né, que distorcem realmente o mercado. Então, com isso a gente cria um círculo virtuoso para fortalecimento do setor privado e das empresas públicas ao mesmo tempo. Nós fizemos programas de demissão voluntária, tiramos 11.500 funcionários. A Petrobras, para você ter uma ideia, em 2014, começou 2015 com 78 mil funcionários. Hoje tem 45 mil e produzindo mais. Em relação àquilo que foi recebido, por exemplo, no final de 2018, nós praticamente reduzimos em 0,6 pontos percentuais do PIB a despesa pública. Uma despesa pública que estava na faixa dos 19,3%, no final de 2022 atingiu em torno de 18,7%. Então houve um grande esforço pelo lado da despesa pública, apesar de essa mobilização que nós tivemos no período da Covid, nós conseguimos estabilizar no final do período a despesa pública com redução de 0,6 ponto percentual em relação a 2018, início do período dessa gestão econômica. Durante esse pré-campanha ou preparação do plano econômico, o Paulo já tinha as filosofias muito claras, que era infraestrutura, no caso saneamento, capital privado para fazer essa infraestrutura acontecer e reduzir o tamanho da participação do governo, dos bancos públicos, no caso, na economia real, seja através das participações acionárias, seja através do que ele chamava de despedalar, né, que era despedalar os bancos públicos. Então era no conceito que a gente fala no mercado financeiro, era transformar o BNDES num investment banking do Estado brasileiro. Então o segundo grande movimento que ele nos colocou foi reduzir a participação do BNDESPAR nas empresas. E aí um grande número que a gente pode colocar é que a gente desinvestiu cerca de 80 bilhões de reais entre Petrobras, Vale do Rio Doce e JBS, reduzindo justamente essa mão do Estado na economia e tornando as empresas mais dinâmicas e o que a gente chama de reciclando esse capital. Então, transformar o BNDES, além de um banco que empresta dinheiro, isso é importante, isso é muito fundamental, num banco que cria projetos e desenvolve soluções para o Brasil. E aí atuar, como a gente fala no jargão, como um investment banking do Estado brasileiro, tendo como clientes o governo federal, como seu principal cliente, mas também os estados. Então, qual que era o nosso trabalho nessa divisão, nessa frente de atuação do banco? Era você procurar um ministro, por exemplo, o ex-ministro Tarcísio, o ex-ministro Tereza Cristina, ou o governador Renan Filho, o governador Eduardo Leite, sem qualquer distinção de emblema partidário, e oferecer a inteligência do banco em modelar projetos de qualidade, seja para privatização ou concessão. E por que isso é tão importante? Esses projetos, eles são projetos sofisticados e são projetos que requerem um nível de conhecimento muito diversificado. Você tem que fazer uma articulação política bem feita na ponta, você tem que conhecer de impacto ambiental, conhecer de regulação, fazer análise de engenharia, conhecer de modelagem financeira, falar com os potenciais investidores operadores que vão operar aquele ativo por 20, 30, 40 anos e trazer isso ao mercado de uma forma em compliance, né, de acordo com toda a regulamentação dos órgãos de controle. Então, boa parte dos executivos ali não conseguiam entender o que o banco, do tamanho e do porte, da representatividade do BNDES, estavam fazendo numa atividade que não desembolsava dinheiro. Porque se eu não estou desembolsando dinheiro, o BNDES vai ficar menor. Só que ao longo do tempo, ao longo da jornada, esses projetos que o banco foi modelando começaram a se tornar operações de crédito que o banco faria financiamento. E aí o banco, na verdade, aumenta seu desembolso em infraestrutura justamente fruto dos projetos que o próprio BNDES preparava, mostrando que a dificuldade de desembolso de infra do BNDES não era uma questão de taxa de juros ou de competitividade, era a falta de projeto no Brasil. De acordo com o ranking da Dialogic, o BNDES, em apenas 2 anos, tinha o maior backlog, o pipeline que a gente chama, de mandatos de concessão de projetos do mundo, em várias dimensões, de quantidade de projetos, em quantidade de investimento, e mostra o quão fértil era aquele terreno. E aí essa foi uma mudança cultural que eu entendo que é um legado que vai ficar por gerações.
futuro é esse, é você ir reduzindo os impostos indiretos, aumentar a tributação direta e reduzir os impostos sobre as empresas. Se o dinheiro está na empresa, é reinvestido, causa inovações, cria novos empregos, novos investimentos, novas fábricas, não tem problema. O imposto tem que ser mais baixo sobre as empresas. Os últimos 40 anos, no mundo inteiro, os impostos sobre empresas saíram de 44%, 45% em média e foram para 26% em média, no mundo. O Brasil, nos últimos 40 anos, fez exatamente o contrário, saiu de 20 e poucos e foi para 40 e poucos. Então, nós andamos na contramão do mundo. O mundo estava indo numa direção mais eficiente, tributa menos as empresas e tributa mais o indivíduo. Se o indivíduo está rico, enquanto a empresa, o dinheiro está a serviço da comunidade, está dentro da empresa, está investindo, está inovando, está criando emprego, deixa o dinheiro lá, o tributo é menor. Agora, na hora que ele vai tirar os lucros e dividendos dele, que ele vai comprar uma ilha, vai comprar um barco, vai comprar um avião, passa no imposto de renda e paga antes. A relação dívida-PIB em 2018, era 76%. Quando nós saímos, era 72,9%. Ou seja, deixamos um governo gastando menos e com uma relação dívida-PIB menor. Isso com uma pandemia no meio. Então, nós consolidamos o lado fiscal. Nós reduzimos 13 tributos de maneira permanente. As pessoas dizem que nós não fizemos a reforma tributária. Incorreto, fizemos sim. Só que a reforma tributária que nós fizemos foi uma reforma tributária passo a passo. Foram 13 tributos reduzidos, 30% de redução do IPI, redução de ICMS na gasolina, na energia elétrica, que são insumos básicos para a sociedade, fim do DPVAT, começo do fim do IOF câmbio, fim da multa adicional de 10% sobre demissão sem justa causa, o adicional de frete de inovação da Marinha Mercante, reduzindo. Tudo isso foi uma grande reforma tributária, que se somado a um instrumento conhecido como transação tributária, nós fizemos a verdadeira reforma tributária no Brasil de maneira silenciosa. Porque dentro dessa linha de trazer uma maior atratividade para o empreendedor de maneira geral, a gente tinha uma capacidade de abaixar imposto. Redução de alíquota de importação, por exemplo, foram 2 reduções de 10%, né? Cada um sequenciais, só aí são 20%, né? no agregado. Quando a gente fez a redução do IPI, a gente não fez uma redução do IPI focalizada em um setor apenas. Vamos elencar este setor, vamos escolher esse setor e essas empresas aqui vão receber a redução de IPI. Não, a gente fez uma redução horizontal. A ideia era reduzir os impostos, o IPI, para todas as empresas. Então, a gente imagina que essa redução de 35% de maneira horizontal, né, para mais de 4 mil produtos, pode ter trazido aí um ganho, né, do PIB para o país como um todo, de 1%, e aumento de PIB da indústria especificamente da ordem de 3%. Então, a gente vê realmente como uma medida que, com certeza, trouxe um impacto bastante positivo sobre o crescimento do país aí desde o período da redução e agora nos próximos anos. A transação tributária foi uma lei que nós aprovamos em dezembro de 2019, que pega aquele contribuinte que deve para a Receita, mas ele não tem mais como pagar. Só que ele não consegue abrir novos negócios. Por quê? Porque ele tem dívida com a Receita. E facilitamos esse pagamento. Só para vocês terem uma ideia, só essa lei, chamada transação tributária, foi responsável por mais de 500 bilhões de reais em inovação tributária. Ou seja, você resolveu 500 bilhões de reais em problemas tributários graças a essa lei. Isso é uma tremenda revolução. E a ideia nossa era, efetivamente, aumentar o nível, o grau de inserção da economia brasileira internacionalmente, né? Então, nós pegamos um Brasil bastante fechado, um Brasil membro, né, do Mercosul, que é essa união aduaneira compreendida entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas uma união aduaneira repleta de imperfeições, repleta de distorções e, acima de tudo, é uma união que não serviu ao seu propósito inicial, quando da sua criação de 1991, né, de servir como plataforma de inserção internacional dos países que compõem esse bloco. Eu tive a preocupação, logo que cheguei, de buscar ampliar
acordos de livre comércio, esses que abrangem 70% da pauta, com países mais expressivos em termos de comércio. Você faz isso negociando acesso privilegiado a alguns dos principais mercados compradores do mundo, diminuindo barreiras, trabalhando mais forte na promoção comercial, ou seja, uma visão de que a inserção econômica internacional do Brasil passa por um processo de abertura. Quando a gente fala em aumento de inserção internacional, a gente está falando em aumento da produtividade. A produtividade brasileira ela vem estagnada pelo menos há 40 anos. E esse é um problema, evidentemente, multifatorial, não tem uma bala de prata, né? Ele perpassa a melhoria do ambiente de negócios, ele perpassa o aumento da inserção internacional, ele perpassa a melhoria da infraestrutura, ou seja, há várias dimensões. Mas uma dimensão muito importante, já detectada na literatura econômica, é a inserção internacional, como eu já disse. E nós tínhamos um programa muito ambicioso, ele basicamente tinha 3 dimensões, né? A primeira dimensão era o aumento da rede de acordos comerciais do Brasil, que era uma rede muito pequena, como eu já disse, não tínhamos quase nenhum acordo relevante formalizado. Uma segunda dimensão era a reforma do Mercosul, tornar o Mercosul de fato uma plataforma eficiente de inserção internacional para a economia brasileira e para os países que compõem esse bloco. E uma terceira dimensão, não menos importante, que era a eliminação das chamadas barreiras não tarifárias ao comércio, que em linhas gerais a gente poderia chamar isso da burocracia que permeia o comércio exterior brasileiro e que muitas vezes somam barreiras muito acima das próprias tarifas de importação. O procedimento de importação, ele padecia de uma série de regras que implicavam na emissão de um documento chamado Guia de Importação. Na exportação, a mesma coisa. Nós eliminamos milhares desses instrumentos, ou seja, você, para importar ou exportar, você não estava mais sujeito a esse procedimento que gerava custos e, ao mesmo tempo, tomava muito tempo para você conseguir fazer negócio. Nós, ano passado, em 22, atingimos um recorde de 23 anos. Fizemos o maior saldo, considerando importações mais exportações em relação ao PIB, que o país já atingiu nos últimos 23 anos. Nós entendíamos que o caminho da prosperidade efetivamente também passava e também passa, né, por países mais inseridos na economia global. Não há uma única experiência sequer na história econômica mundial de países que tenham tido experiências de crescimento econômico acelerado por muitos anos sem um acompanhamento efetivo, né, um aumento efetivo do seu nível de inserção internacional. Se a gente não voltar a uma dinâmica de reformas, de modernização, etc., nós vamos ficar para trás. E ainda que a gente consiga se movimentar, porque os outros estão o fazendo de forma muito mais acelerada, a gente acaba muito longe daquilo que numa corrida de Fórmula 1 se chamaria a pole position. Sendo provavelmente uma das pessoas ali mais jovens da equipe, eu acho que foi um treinamento, porque eu sei que a gente vai voltar. E a gente vai continuar o legado do ministro Paulo Guedes no futuro, em próximas administrações, talvez daqui 4, 8, 30 anos, a gente vai continuar de novo e a gente vai finalizar o legado que o ministro Guedes começou. E eu sinto que é minha missão, como uma das pessoas que tiveram ali desde o princípio, acabar o trabalho do ministro e de toda a visão de Brasil que ele tinha para o nosso ministério. Olha, eu acho que o nosso trabalho nesse mandato, 4 anos, você vê que realmente é pouco, e aí você até entende, porque o cipoal é muito grande. Se tivesse organizado, se tivesse num país um pouco mais estabilizado, 4 ou 5 anos num mandato só, sem reeleição, estaria de bom tamanho. Mas nós não podemos ceder a essa atração fatal de achar que... Eu prefiro acreditar que há um enredo mais forte que esse da grande sociedade aberta, que será seguido, independente do mandato. Ele será seguido, essa história tem que ser seguida. Eu vi a social-democracia dar a volta em seu próprio universo e ser forçada a vir na direção da liberal-democracia. Com as privatizações, com o câmbio flexível, eles tiveram que vir nessa direção, que era incontornável. Os liberais aceitam
as políticas públicas, a igualdade de oportunidade, a ajuda aos desfavorecidos, que ficaram para trás, mas sabem a preeminência do mercado como instrumento de criação do enriquecimento material e cultural, espiritual da humanidade. Os mercados, a prosperidade econômica que eles trazem permite a libertação do espírito humano também em outras direções. Eu deixaria como síntese da nossa colaboração a ideia do caminho da prosperidade. São as democracias liberais. E dois grandes centros, um que é essa social-democracia que tolera mercados e adora governos, e o liberal-democrata, que justamente acredita nos mercados como a ferramenta da dignidade, do enriquecimento das nações. É uma experiência histórica de enriquecimento das nações e usufrui de governos que têm seus poderes limitados, porque estão concentrados exatamente na saúde, na segurança, na ordem, no Estado de Direito, na manutenção dessas instituições tão necessárias que o Estado fornece, e não a intervenção dele na economia.